Você deve estar notando que eu estou com um novo corte de cabelo, é de uma série chamada Peaky Blinders. Então, quem puder assistir, de um personagem chamado Thomas Shelby, tá? Quem puder assistir, vai lá ver o seriado que eu estou assistindo nesse período aí de quarentena, tá? Vou falar agora sobre metabolismo celular. Ele é dividido em duas partes, uma parte em que ocorre só no citoplasma da célula e outra que ocorre na mitocôndria. E aí eu vou dividir essas duas partes para não ficar tão longo, tá certo? Vamos lá. E é claro que eu vou programar um momento de correção dos exercícios através desse site que eu descobri como conseguir conversar com vocês e gravar a aula ali eu falando, aí fica melhor a comunicação entre a gente, tá? Vamos lá. Falar sobre metabolismo, certo? Cadê? Foi? Não? Ah, agora foi. Então é o seguinte, gente, vamos falar sobre metabolismo, tá? Essa é uma matéria tanto para o primeiro ano, mas também é boa para o segundo, terceiro ano, tá certo? Que é importante da gente sempre estar sabendo isso, principalmente no caso do Enem, certo? Vamos lá. Mas, no caso especificamente, essa aula é para o segundo ano do Ferreira Viana. Vamos lá. Eu falei para vocês o seguinte, os principais macronutrientes ou moléculas orgânicas são, primeiro, os carboidratos, que servem principalmente para a geração de energia, e nós utilizamos uma forma de guardar para armazenar essa energia, que é chamada de glicogênio, guarda no músculo ou no fígado. Os lipídios ou gorduras, que também servem para a geração de energia e é armazenado na célula adiposa. E também os lipídios são importantes para formar as membranas plasmáticas. As proteínas, que têm uma diversidade de funções, enzimas estruturais, defesa, que são os anticorpos, etc. Hoje, eu vou focar sobre a ação das enzimas. Quando a gente fala em metabolismo, tem que ter uma ideia da ação das enzimas. Vamos lá. E os nucleotídeos, né, que são moléculas que vão ser importantes para guardar a informação, seja o DNA ou o RNA. Além de mais, as vitaminas, que são importantes para o controle da atividade enzimática. Nota que todas elas estão conectadas entre si, certo? Beleza. O metabolismo seria, de forma geral, quando eu uso alguma substância, eu quebro essa substância para gerar energia, ou o contrário, gasto energia para formar alguma substância. Catabolismo é quebra, anabolismo é a formação de reserva, no caso, armazenamento. Tá? Então, aqui, ó, uma reação anabólica é quando eu pego moléculas simples mais energia e gero moléculas complexas. Então, por exemplo, é muito comum, fulaninho tomou esteroide anabólico. O que é um esteroide anabólico? Ele é um hormônio que faz uma reação anabólica, aumenta a quantidade de proteínas no músculo. Tá? Então, moléculas simples gerando moléculas complexas. No catabolismo é o contrário. Eu quebro as moléculas complexas e gero moléculas simples. Tá certo? Então, anabolismo é formação, catabolismo é quebra. Beleza? Como é que funcionam as enzimas? A gente entende muito a ação das enzimas quando a gente fala de digestão. Eu tenho aqui uma enzima e aqui eu tenho uma proteína que eu ingeri. Tá certo? O que ela vai fazer? As nossas enzimas, por exemplo, a enzima é produzida pelo estômago, chamado pepsina. Lembrando, a enzima produzida pelo estômago, chamada de pepsina, funciona em meio ácido. Então, ela vai e quebra as proteínas que nós ingerimos. Quebrando essas proteínas, e a gente aproveita os aminoácidos. Nota, está quebrando catabolismo. Tá? Beleza. As enzimas, elas são proteínas, na maioria das vezes, mas também pode ser RNA. Qual é a característica de uma enzima? Uma enzima é uma proteína e tem uma forma e tem um local especial chamado sítio de ação, que é onde ocorre a reação química. Tá? Assim que a substância que eu quero fazer uma reação, e cada enzima ela é específica para uma reação, ela tem um local de encaixe, né? Esse local, na hora que encaixa, a proteína sofre uma pequena alteração estrutural, que é chamado de encaixe induzido, ou seja, quando ela se encaixa, ela muda ligeiramente de forma, tá certo? E faz uma reação.
Aqui, no caso, eu estou mostrando uma reação de quebra, mas ela pode fazer o inverso. Ela pode fazer uma reação de formação de alguma substância. Então, nota, eu tenho uma enzima, tem um local chamado sítio de ação, onde encaixa a substância que eu vou agir, que é chamado de substrato. Ela sofre uma pequena alteração, faz uma reação química, quebra aqui a substância, gerando um produto. Tá certo? Beleza. A enzima, ela pode ser só uma proteína, aí a gente chama de apoenzima. Mas, às vezes, ela tem um pedaço que pode ser composto de ferro, magnésio, cobre ou mesmo vitaminas. Aí, a proteína mais esse pedacinho, pode ser ferro, magnésio, cobre, vitaminas, é chamado de holoenzima. Holos significa todo, beleza? Aí, a enzima ela consegue fazer a reação pega o substrato e gera um produto, tá certo? Qual a vantagem de uma enzima? Tá? Olha aqui. Aqui uma reação química que tem a glicose, né? Reagindo e gerando energia. Nota que para fazer a reação sem a enzima, eu gasto muita energia para começar a reação. Isso é chamado de energia de ativação. Já com uma enzima, olha o que acontece. A quantidade de energia que nós gastamos é menor. Então, a energia para iniciar uma reação com uma enzima é bem menor, que é chamado de energia de ativação. Então, nota, a energia de ativação, quando tem uma enzima, o gasto energético é menor. Tá certo? Então, é mais vantajosa as reações químicas. Beleza? E como é que podemos produzir energia? Primeiro falando de bactérias e leveduras, que são fungos, tá certo? Muitos aqui já fizeram um pão e viram a massa crescer. Qual o nome desse processo? É chamado fermentação. Você pega um pouquinho de açúcar, joga numa água morna e joga lá o fermento biológico. Que aquilo é nada mais, nada menos do que uma levedura ou um fungo. O que ela faz? Ela pega o açúcar, que é a glicose, gera energia para ela sobreviver, e essas leveduras que são o fermento biológico, aqui está uma fotografia de um microscópio mostrando a levedura, tá? O que é ao microscópio. Ela gera álcool e gás carbônico, tá? E é esse gás carbônico que é gerado na fermentação, que a gente chama de alcoólica, porque gera álcool, tá certo? Esse gás carbônico ele faz o pão, a massa da pizza ou do bolo crescer. É um gás que é gerado ali, chamado de fermentação alcoólica. É a mesma fermentação para gerar o álcool, por exemplo, na cerveja. Tá certo? Beleza. Agora, existem outras bactérias que fazem a mesma coisa. Pega a glicose, gera ATP para se manter viva. E essa bactéria, que é chamada de Acetobacter, tá? Aqui está uma foto desse tipo de bactéria, chamada Acetobacter. Ela gera um ácido chamado ácido acético, que é um ácido do vinagre. Então, nota, eu tenho uma fermentação, tá? Que, em vez de gerar como produto final álcool e gás carbônico, eu gero ácido acético, que vai formar o vinagre. Então, o vinagre, ele é formado a partir da fermentação chamada fermentação acética, tá certo? Que faz toda a formação de toda a atividade metabólica até parar aqui no ácido acético. Qual o objetivo dessa fermentação? Seja alcoólica, seja acética. Geração de energia, de ATP para manutenção daquele organismo, tá certo? Nós não fazemos fermentação alcoólica nem acética. Nosso organismo faz um outro tipo, tá? E que tipo é esse? É formação de ácido lático. Peraí, professor, eu já escutei falar que bactérias geram ácido lático. Sim, existem bactérias que pegam glicose, tá? Geram 2 moléculas de ácido pirúvico e vão gerar ácido lático. Com qual objetivo? Gerar energia. Então, tem bactérias, aquelas bactérias, os chamados lactobacilos, que são utilizados para produzir iogurte ou queijo, eles vão gerar ácido lático, gerando energia para a manutenção do organismo. Tá certo?
E nosso organismo também faz essa atividade de gerar ácido lático. Pera, pessoa, mas a reação é igual de uma bactéria, as reações que ocorrem no nosso organismo? Isso mesmo. Só que nas bactérias, a gente chama de fermentação lática. No organismo do ser vivo, é mais comum falar de glicólise anaeróbia. Glicólise porque quebra a glicose, anaeróbia porque em nenhum momento precisa de oxigênio. Tá certo? Então, o nosso organismo também faz reações iguais a de uma bactéria, formando ácido lático, gerando energia. Tá certo? Aqui é um exemplo. Toda vez que nós fazemos uma atividade física muito intensa, que é de uma duração muito curta, por exemplo, correr 100 metros. Tem um atleta correndo, nota que ele tem uma certa quantidade de massa muscular para ter um imprint, desculpa, uma aceleração maior, tá certo? E nota, ele vai precisar de pouco oxigênio. Então, os músculos da perna dele vão fazer a chamada glicólise anaeróbia, pegando glicose, gerando 2 moléculas de ácido lático e gerando energia. Mas é muito comum falar que professor, essa produção de ácido lático, né, ela pode gerar cãibra? Sim, há uma discussão sobre isso, tá? De que uma atividade física muito intensa gera-se muito ácido lático, isso gera muita cãibra, tá certo? Mas existe uma outra corrente, quem futuramente pretende fazer área da saúde, seja educação física, seja medicina, ou enfermagem, ou mesmo nutrição, ou mesmo biologia, vai estudar essa parte de fisiologia do exercício. Ou a cãibra é um excesso de lactato gerado na fermentação lática, ou glicólise anaeróbia, esse é o termo mais correto, ou durante a contração muscular ocorre rompimento de algumas fibras e que geram essa dor, tá certo? Depois o músculo tende a se recuperar, aumentando de volume e ganhando capacidade. Aqui é uma comprovação que pode ser isso. Na verdade, a cãibra não é excesso de ácido lático, mas destruição das fibras musculares. Aqui está a microscopia eletrônica que mostra uma fibra muscular que não fez exercício físico intenso, e aqui uma fibra muscular que fez exercício físico intenso. Você vê que houve um desarranjo e até rupturas de proteínas do músculo. Então, ainda há uma discussão se a cãibra, após um exercício físico intenso, é por causa do excesso de lactato gerado pelo nosso organismo ou por essas microlesões geradas no nosso músculo, tá? E o nosso organismo, ele funciona como uma gangorra. Inicialmente vou explicar essa dicotomia, mas existe um intermediário, tá? Vou dar um exemplo. Eu sempre, quando fiz atividade física, eu sempre tive uma dificuldade em fazer exercícios de longa duração, tá? Eu sempre fui preferencial a fazer exercícios de curta duração. E meu irmão, que tem a diferença pelo menos de 1 ano e meio de idade, ele sempre foi mais fácil de fazer exercícios de longa duração. Então, nota, eu e meu irmão, nós temos diferenças bem características. Eu gosto de fazer exercícios de curta duração e meu irmão exercícios de longa duração. Tá certo? Presta atenção nisso. Então, eu estou aqui, ó. Eu, preferencialmente, gosto de fazer atividades de curta duração que não precisam de oxigênio, que são os exercícios anaeróbios. Enquanto meu irmão, ele tem uma preferência em fazer exercícios que usam oxigênio. Tá certo? Agora, o que é mais vantajoso? Isso aí vai depender de cada tipo de exercício ou afinidade, tá? Mas olha o que acontece. Eu gosto de fazer exercícios físicos de maior intensidade e curta duração. Meu organismo, por conta da glicólise anaeróbia, sempre gera uma quantidade menor de energia. Então, a minha fadiga chega mais rápido. Enquanto meu irmão, como faz exercícios, gosta mais de exercícios aeróbios ou oxidativos, que usam oxigênio, a geração de energia dele é maior. Então, ele tem uma capacidade de resistência física maior do que eu. Então, a resistência física é você fazer exercício durante um tempo maior. Eu tenho baixa resistência, mas gosto de exercícios de maior intensidade. E meu irmão tem uma resistência muito maior,
mas os exercícios não são tão intensos, tá? Então, ó, aquele indivíduo, aí eu pergunto a vocês, qual é, nessa gangorra, o que você gosta mais? De exercícios de curta duração, tá? E maior intensidade, ou exercícios de maior duração, mas que são chamados de exercícios aeróbios? Qual dos dois você tem maior afinidade? Não quer dizer que um seja melhor ou pior, apenas é uma adaptação. Então, tem pessoas que gostam de exercícios de curta duração e maior intensidade, enquanto tem pessoas que gostam de exercícios de maior duração, que são exercícios oxidativos ou aeróbios, que são indivíduos de maior resistência física. Tá certo? Na próxima aula eu vou falar melhor sobre os chamados exercícios aeróbios ou oxidativos, que eu tenho que falar sobre a mitocôndria, tá certo? Que aqui a mitocôndria, quando a gente observa a mitocôndria, ela tem uma estrutura que tem duas membranas, tá? Uma membrana externa e uma membrana interna. Tem um local aqui, uma matriz, chamada matriz mitocondrial, onde ocorre uma série de reações. E dentro dessa matriz mitocondrial, a mitocôndria, dentro dela, tem molécula de DNA. Peraí, pessoal, mas nas nossas células, o material genético, o DNA não está no núcleo? Sim, mas a mitocôndria também tem DNA, tá certo? Então, a mitocôndria é uma organela que vai usar o oxigênio para gerar energia e acredita-se que a mitocôndria era uma bactéria. Essa bactéria foi englobada pelas nossas células e ficou dentro das nossas células, auxiliando o nosso organismo a utilizar o oxigênio e gerar uma quantidade maior de energia. Essa teoria é chamada de teoria da endossimbiose. Endo significa dentro, porque a mitocôndria era uma bactéria que foi englobada e entrou na nossa célula, e simbiose é quando eu tenho um auxílio, um auxílio mútuo, uma auxiliando a outra. A nossa mitocôndria, então, era uma bactéria, possivelmente, por essas características, até por ter DNA, ela tem uma simbiose, ou seja, usa o oxigênio para gerar energia, tá? Auxiliando a nossa célula inicial lá, que tem núcleo, tá certo? Gente, posteriormente eu vou falar melhor sobre a mitocôndria na próxima aula e respondo os questionários, mas sempre pensando o seguinte, não se desespere, que quando nós voltarmos dessa quarentena, a gente vai retomar o nosso ritmo, tá? Obrigado, gente. Valeu.